estar aqui no dia de hoje. Primeiro porque eu nasci no Ceará, eu acho que a gente sai de Ceará, mas ele não sai de dentro da gente. Segundo que eu estou voltando aos sindicatos bancários, eu tive a oportunidade de estar aqui a última vez, ainda quando o Zé Nelson era candidato a presidente, tem muito tempo, e rever companheiros como o Valmic, que fez parte da história dos trabalhadores da Caixa Econômica. Esse movimento em defesa das 6 horas, do direito à sindicalização, contou de forma muito intensa com companheiros aqui do Ceará. A primeira greve a ser estabelecida, que nós tiramos em Brasília, uma greve de 2 horas, foi acompanhada pelo Ceará. Foi Brasília e o Ceará que fizeram a primeira greve, a primeira paralisação parcial da Caixa Econômica, o companheiro Valmic, que aqui está, é um prazer vê-lo. É um prazer também estar aqui com a Tereza, que foi casada com um grande amigo do meu pai. Meu pai era um cearense, morreu cearense, e a coisa que ele mais gostava era dizer que era cearense. Ele fez alguns livros, e os livros sempre chamavam um agrônomo cearense. Eu acho que ele nasceu agrônomo e, obviamente, morreu se sentindo muito cearense, porque tem um amor muito grande por essa terra, como nós temos. Então, portanto, é uma alegria muito grande estar revendo tantas pessoas e estar aqui no sindicato dos bancários, da categoria da qual eu faço parte. Eu tive a alegria de presidir os sindicatos bancários de Brasília por 2 mandatos e dar condição de estar aqui nesta terra que dizem que tem os verdes mares, e essa terra que já deu tantos exemplos de coragem e tantos exemplos de que é um povo, e aqui mora um povo desassombrado, eu diria. E dizer que nós estamos vivenciando um momento muito duro da história do Brasil. Nós estamos numa ruptura democrática. E nós temos uma relação entre os direitos e a democracia que é absolutamente umbilical. Os direitos, eles fazem com que a democracia se transforme numa democracia de alta intensidade. São os direitos que carregam a democracia para as ruas, para os becos, para as dobras da nossa cidade, que internalizam a democracia no seu próprio povo. E é a democracia que possibilita a existência de direitos. Então, quando você tem uma ruptura democrática, você abre os espaços para o rompimento dos direitos. Os direitos reafirmam a democracia e existem, em função da democracia, num processo absolutamente dialético, onde toda semente é um fruto, ou será um fruto, e todo fruto também é uma semente. Essa relação dialética entre frutos e sementes, direitos e democracia caminham juntos. E nós estamos vivenciando essa ruptura democrática que tem 3 objetivos básicos. Um deles é a entrega do país, aqui já foi falado pela Marli, e nós temos isso de uma forma muito acelerada. Nós tivemos, nesse período de governo golpista, nós tivemos a entrega do pré-sal, nós tivemos a devolução, ou seja, a entrega de por volta de 100 bilhões de patrimônio nacional para as telecomunicações, nós tivemos a estruturação do processo de desestatização no Brasil, nós tivemos a entrega do papel moeda, ou seja, se aprovou na Câmara que o papel moeda brasileiro ele pode ser feito fora do país e numa empresa contratada sem licitação. Nós também tivemos a entrega das distribuidoras de energia, as distribuidoras de energia que dão lucro, porque o que eles dizem? Nós só podemos vender o que dá lucro, o que não dá lucro, esse fica a cargo de um Estado que está congelado na sua possibilidade de efetivar políticas públicas com a aprovação da PEC 241 e depois 55 no Senado. Então, veja, você tem uma entrega do país que se resume, inclusive, no que nós tivemos com a condição de termos fundos públicos de universalização da energia, um dos fundos mais importantes para o projeto como Luz para Todos. E o Luz para Todos, ele diz respeito à nossa vida. Tem coisas que a gente não esquece. A gente não esquece a senhora que chegou para o Lula, no interior do Piauí, e que disse: olha meu rosto está enegrecido, mas eu não nasci assim. Isso é fuligem de lamparina. E veja o que eu faço com a lamparina hoje. Eu jogo a lamparina fora, porque eu não vou mais precisar de lamparina. Ou a senhora que acendia e apagava a luz de forma constante, intermitente, e alguém perguntou para ela: por que você faz isso? E ela dizia: porque pela primeira vez eu vou ver o rosto do meu filho dormindo. Isso é o projeto Luz para Todos, que levou a energia e a luz
para os rincões esquecidos deste país, que este governo quer que continuem esquecidos e que se aprofunde a desigualdade no Brasil. Nós temos 3 fundos, um deles tem mais de 20 bilhões, são fundos públicos de universalização da energia que foram entregues para a iniciativa privada. Isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil. Me lembra muito Bismarck, quando diz que se o povo soubesse como se fazem as salsichas e as leis, ficariam indignados. Se o povo soubesse como são feitas as leis nesse país, que são costuradas em mesas, onde aqueles querem distribuir o patrimônio nacional entre eles e jogam as migalhas para que sejam devoradas por um povo subserviente e ajoelhado, porque nos querem ajoelhados, não nos terão ajoelhados. Porque nós, que temos quase 400 anos de escravidão nesse país, se somos filhos, é certo, das casas grandes e senzalas, nós também somos filhos de Zumbi dos Palmares, nós também somos filhos de Margarida Alves, nós também colocamos no país das casas grandes e senzalas um presidente operário e uma mulher para dizer que este país tem que se fazer democrático para poder honrar a sua dimensão potencial. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso, a entrega do patrimônio nacional e, ao mesmo tempo, a entrega dos direitos, que é parte do pagamento das contas daqueles que construíram nos subterrâneos da República, nos subterrâneos da democracia, o maior golpe que esse país estabeleceu, para que nós tenhamos consciência que um golpe não fica circundado, ele vai esgarçando o tecido social, ele vai se ampliando, e esse golpe que substituiu as fardas por paletós e que substituiu as botas por sapatos de couro e de bico fino, ele está ganhando uma literalidade, tentando caçar a voz do povo brasileiro. Cada dia que passa, ele assume mais a literalidade das fardas, a literalidade dos gases de pimenta, aquilo que está acontecendo nesse país quando se ousa protestar. Não foi assim com a EBC? Eles não acabaram com o caráter público da EBC, não tiraram o conselho curador, não fizeram com que o presidente pudesse deixar de ter autonomia e fosse indicado diretamente pelo governo que está instalado no Palácio do Planalto. Então, portanto, a liberdade de manifestação é uma das primeiras vítimas de todo o processo de exceção. A liberdade de manifestação, ela incomoda. Ela incomoda. Por isso, esse governo precisa estar depositando rios de dinheiro nos meios de comunicação para tentar fazer com que nós continuemos com uma opressão midiática que captura o desejo, que captura o sagrado, que captura os comportamentos e que captura a forma como as pessoas percebem as suas próprias vidas. Captura a nossa humanidade, os meios de comunicação. Quando você entra numa unidade de internação de adolescente, nós vamos ver que os adolescentes ali estão, na sua grande maioria, por crime contra o patrimônio. Uma sociedade que diz, consuma para eu te respeitar, e não dá o direito de consumir. É uma sociedade que emana diariamente 2 mensagens antagônicas. Consuma, você não vai consumir. Consuma, você não vai consumir. E cria-se, portanto, muito sofrimento psíquico. Muito sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico porque nós temos uma sociedade mercantilizada, onde o ser humano está coisificado, com a verdadeira opressão midiática, que faz com que as pessoas achem que se suas vidas melhoraram, em grande medida melhoraram por mérito próprio. Em segundo, melhoraram por obra de Deus. É o que diz a pesquisa da Unicamp. 50% diz, o mérito foi meu. 40% diz, o mérito é de Deus. E 10% diz, o mérito são de sujeitos coletivos. Esta sociedade tem que eliminar os espaços coletivos, tem que eliminar os espaços públicos, tem que fragmentar os espaços coletivos. Por isso estão nos roubando as ruas, porque nós não estamos mais nas ruas, nós estamos nos roubando os espaços públicos e querem roubar as escolas, amordaçando as escolas com o projeto Escola Sem Partido, para que ali não seja um espaço de exercício da diversidade e de construção da condição de sujeito coletivo. É um espaço que fragmenta, é um país onde há uma intenção de fragmentar os espaços públicos. Por isso tem a ideologia do medo.
O medo, a espetacularização da violência, ou não é assim? Ou não tem uma bancada no parlamento fundamentalista, punitiva,